Oi galera, tudo bem? Sou eu, a Fefe, bem-vindas de volta a mais uma aula e hoje a gente vai falar de biologia. Uau! E mais especificamente a gente vai falar de citologia e sendo mais específica ainda, hoje nós vamos falar de biologia molecular. Ou seja, é o estudo da composição, estrutura e da interação das moléculas biológicas, principalmente com DNA e RNA. Vocês estão vendo aí já a tabela, eu vou montar depois, eu vou deixar por último. Vocês vão ficar aí pensando. Mas antes eu preciso falar, né, que assim, a gente vai falar de RNA e DNA, mas o que é exatamente esses dois? Né? A gente vai dizer que o DNA e o RNA são ácidos nucleicos. Mas, né, o que são exatamente ácidos nucleicos, né? Basicamente, eles são macromoléculas, ou seja, é um polímero, uma junção de um monte de molécula, então eles que vão formar um ácido nucleico, eles não são ramificados. E afinal, do que é um conjunto do que? Polímero do que? De nucleotídeos, tá? Mas o que é um nucleotídeo exatamente? Não, eu nunca vi um nucleotídeo na vida. Obviamente, né? Porque uma molécula é minúscula, um negócio, você não enxerga, né? Já olho nu. Então, assim, eu vou fazer meio que um rascunho de como é, mais ou menos bem no fundo mesmo, tá? Então, assim, o que vai ser formado um nucleotídeo? Ele vai ter, né, ele é formado por três partes basicamente, né? Ele vai ter uma pentose, eu já explico o que é cada um, né? Vai ter um fosfato e vai ter também uma base nitrogenada. Que Fê, tudo bom? O que você tá falando? Olha, eu já vou explicar. Tudo vai ficar muito mais claro, né? Então vamos... Eu só fiz aqui um desenho para representar o que é um nucleotídeo. Tá, vamos começar agora pelo mais básico, né? Pentose. O que é pentose? É um açúcar, né? Um carboidrato, mais especificamente, que são formados por 5 carbonos, certo? E elas podem se dividir em dois tipos. Tem a ribose e a desoxirribose. Mas o que vai diferenciar cada uma delas? A única diferença entre a ribose e a desoxirribose é que uma, né, a fórmula dela, se você for escrever, né, não precisa saber da fórmula, porém, você vai olhar, tipo, tá, tem 5 oxigênios, mas quando chega na desoxirribose, né, ela só vai ter 4 oxigênios. Essa é a única diferença basiquinha entre elas, tá bom? E você vai ver só o que essa diferença vai influenciar, tá bom? Então, além da pentose, né, agora você já sabe mais ou menos o que é a pentose, o básico dela, pelo menos, você precisa saber que uma base nitrogenada, ou base orgânica, geralmente falam base nitrogenada, é mais fácil. São, né, compostos heterocíclicos, né, então vai ter uma cadeia de carbonos fechada, só que vai ter um heteroátomo no meio, que é composto por carbono e nitrogênio, tá bom? E aí, vão ter dois tipos de, né, base nitrogenada importantes, né, de ressaltar. Né, uma que são as púricas, que vão ter 2 anéis, né, de carbono e de nitrogênio, então eles vão formar a adenina e a guanina. Que é isso? Que é adenina? Calma. Vocês vão ver, né, um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto você tem que saber que tem esse tipo de base nitrogenada. É só um tipo de base nitrogenada púrica, tá bom? E também tem as pirimídicas, que só vão ter um anel de carbono e de nitrogênio, que pode ser a citosina, a timina ou a uracila. Eu só vou colocar mais pra cá aqui meu nucleotídeo, tá bom? Bem no cantinho. E aí também vai ter o fosfato. Só que o fosfato é o fosfato. Fosfato, vocês já viram, tem aí, deixei a fórmula pra você ver, lembrar do fosfato. Oi, fosfato, prazer, esse daqui é a pessoa que tá assistindo o vídeo, tá bom?
que ele vai estar ligado com a base nitrogenada e ele vai ajudar a fazer, né, a cadeia de nucleotídeos, né? Então, assim, se você numerar os carbonos da pentose, né, você vai perceber que, assim, vou fazer aqui só um rascunho, não vou deixar aqui não. Vai ter lá a pentose, né, com a base nitrogenada. Aqui vai ter o fosfato. E aí esse fosfato vai se ligar com o terceiro carbono do outro. Tem o quinto carbono que vai ligar. E aí assim vai, ele vai formar uma... E é assim que ele vai formando a cadeia, tá bom? E aí tá, eu disse que eu ia explicar, né, a diferença da ribose e da pentose, né? Qual é a diferença entre os dois? E onde fica a ribose? A ribose vai formar o ácido ribonucleico, o RNA, que vai ter só um único filamento ou cadeia de nucleotídeos, tá? Então ele vai formar o RNA, que é assim, é só um filamento único, né? Uma única fileira assim, né? Enquanto o que a desoxirribose faz? Ela vai formar o ácido desoxirribonucleico, ou seja, também conhecido como DNA. Faz sentido, nossa. E aí vai ser assim, o que é o DNA? Ele vai ter um filamento duplo, né? Ou então são duas cadeias de nucleotídeos ligadas. Então tem aqui bonitinho, né? E aí, né, as bases nitrogenadas, cada um vai ficar com seu par. Então eu só vou aqui inventar uma sequência. E agora, né, basicamente isso pra aula de hoje. Agora, o objetivo era só explicar o que é um ácido nucleico, do que ele é feito, né? E só para dar um gostinho para a próxima aula, né? Só vamos completar só essa tabela para você saber diferenciar, né? O que é um RNA, o que é um DNA, que a gente vai discutir nas próximas aulas de biologia, tá bom? Então, assim, quanto ao fosfato, né? No RNA e no DNA, tem alguma diferença? Nope. Eles são iguaizinhos, fosfato vai ser sempre fosfato. Tá? A pentose, né? Tem alguma diferença? Tem, a gente acabou de falar que o RNA ele é formado pela ribose e o DNA é formado pela desoxirribose. Tem alguma diferença na base nitrogenada? Tem algumas, tipo, são as mesmas, só que o RNA das púricas ele pode formar a adenina e a guanina. E das pirimídicas, que vai ter só um anel de carbono e de nitrogênio, pode formar a uracila e a citosina, tá bom? Eu só vou dar um destaque aqui pra uracila, vocês já vão ver por quê, né? E aí no DNA, né, tem alguma diferença? Tem umazinha só, tipo, das púricas, como são só duas opções, vão ser as mesmas, vai ter a adenina e a guanina. Só que aí nas pirimídicas vai ser a timina e a citosina. Então o que muda é a timina e a uracila, exatamente. Então a uracila é só do RNA e a timina é só do DNA, né? Então a adenina, a guanina e a citosina são todos iguais, tá bom? Né? O filamento ou a cadeia, qual a diferença entre elas? É que a do RNA é simples e a do DNA é dupla. E onde fica o RNA? Olha, você vai encontrar o RNA no núcleo, na mitocôndria, no cloroplasto, né? Aquela organela que é só típica de planta, né? E no citoplasma, mais especificamente perto de ribossomos, tá? Né? E o DNA, onde a gente encontra o DNA? Bom, a gente vai encontrar ele no núcleo também, na mitocôndria também, no cloroplasto também e não tem no citoplasma. É só essa a diferença, tá bom? Tá bom? E é basicamente pra aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu sei que essa matéria é bem complicada. Eu demorei pra entender, sinceramente. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, eu insisto, mandem comentário perguntando, que eu vou responder assim que eu puder, tá bom? Eu não quero ninguém aqui com dúvida, tá bom? Então, mas é isso, a gente se vê numa próxima aula de biologia molecular, que na próxima aula só meio que dando, né, um spoilerzinho, a gente vai falar basicamente o que o DNA faz, tá bom? Beijos, até mais, tchau.
Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!